Espanhóis se revoltam com o caso Rafinha e criticam Ancelotti. Ele foi clubista. Os intocáveis no Real Madrid. Kylian Mbappé pede contratação de astro francês e muito mais do mercado da bola. Calma, galera, vamos começar falando sobre Rafinha e a seleção de Ancelotti. Para quem não lembra, Ancelotti é antigo treinador do Real Madrid. E agora na Espanha estão colocando que ele é clubista. Quer entender melhor essa história? Então se liga o que está sendo reportado para depois a gente comentar. O jornal de Barcelona Sport colocou: Ancelotti protege o Real Madrid na seleção brasileira e detonou a possível escalação de Rafinha contra a Bolívia na altitude, colocando que foi um escândalo. Olha como o jornal colocou: enquanto Vinícius, Rodrigo e Militão descansam em Madrid, Ancelotti pressiona Rafinha, que treinou entre os titulares que jogarão a mais de 4.000 metros de altitude. É isso mesmo, em El Alto. Um escândalo vai tomando forma. Vale lembrar que o Brasil joga por nada, absolutamente nada. A seleção já está classificada para a próxima Copa do Mundo. Os dois pesos e duas medidas de Ancelotti estão ajudando assim o seu Real Madrid e o Barça está sendo prejudicado. Enquanto o trio merengue está descansando, Rafinha tem que cruzar o Atlântico para ser titular em 2 jogos, sem qualquer valor. A presença do astro do Barcelona contra a Bolívia não faz sentido nenhum, até porque o Brasil deve usar uma formação cheia de reservas, colocou o portal. Como eles mesmos colocaram, galera, parece que o Rafinha pode não jogar esse jogo, ele pode sim ficar no banco de reservas, mas eu entendo a galera, por parte do Barcelona, não curtir um pouco essa situação. Por quê? Os jogadores do Real Madrid foram poupados. O Carlo Ancelotti não convocou esses jogadores falando que ele já conhecia os atletas e dessa forma iria poupar algum deles, como foi o caso do Rodrigo, do Militão e do próprio Vinícius Júnior, que não foi chamado. E assim, mano, fica complicado mesmo defender, porque ele chega e coloca os jogadores do Barcelona pra jogar, muita gente acha que ele tá sendo, entre aspas, clubista. Aí eu já quero saber a sua opinião. Bem, eu entendo a preocupação dos jornais lá da Espanha. Jogar na altitude é realmente sobre-humano, é um negócio assim fora do comum. Os caras lá na Europa não estão acostumados com essas questões que a gente vive nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na Libertadores, tudo mais. Então assim, é outro patamar de dificuldade, tá ligado? Jogar na altitude não é fácil, principalmente acima de 4.000 metros, né, mano? É um negócio realmente que fica complicado pro atleta, então vai ter um desgaste, então eu entendo a reclamação. Só que assim, galera, o técnico da seleção decidiu testar novos jogadores, entender como novos jogadores funcionam. E ele conhecia os caras do Real Madrid e não conhecia os atletas do Barcelona, porque ele trabalhou com o Rodrigo, com o Vini Júnior, com o Militão por anos, né? Então realmente faz sentido. Aí eu já quero saber a sua opinião, se vocês acham que tem 2 pesos e 2 medidas ou não tem nada a ver. E se o Rafinha não for titular, é uma reclamação à toa ou não? Já comenta aqui embaixo, que é sempre muito importante. Bem, galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e falar um pouco sobre Kylian Mbappé. Recentemente foi colocado em uma entrevista por Konaté, jogador da seleção francesa, que o Mbappé teria chamado ele, que ligaria para ele direto para ele jogar no Real Madrid. E agora surgiu outro astro francês que o Mbappé tá tentando trazer para o Real. Olha esse nome, vai te surpreender? Se liga o que está sendo reportado. Segundo o portal Team Talk, Kylian Mbappé já conversou com o Olise para ele se juntar ao Real Madrid. Agora ele está tentando convencer o jogador a deixar o Bayern de Munique e jogar com ele no Real. E aí, seria uma boa contratação? Mano, o que o Olise jogou na última temporada com o Bayern seria uma baita contratação. Tem que ver no lugar de quem ele entraria no Real Madrid, porque não tá nem um pouco fácil, né, galera? Vamos falar o que é verdade. Porque assim, o Mastantuono, que é um jogador mais jovem, tá jogando como titular alguns jogos por conta que o Jude Bellingham não está na equipe. Porque quando o Jude Bellingham voltar para a equipe, o Mastantuono vai para o banco de reservas. E aí possivelmente eles vão jogar no 4-4-2. E os 2 atacantes da equipe vão ser Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Mas aí, qual é a sua opinião? Vocês acham que seria uma boa para o Real Madrid a contratação de Olise?
já comenta aí, que é sempre muito importante. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, então se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like, que é super normal acabar esquecendo. Então, mano, já clica aí no botão, bora pra meta de um like, o seu. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve. Fácil assim, pode ser pro seu amigo, pra sua cidade, pro seu país, pra quem você quiser, demorou? Mas, sem mais delongas, bora pro giro final de notícias, porque ainda tem os intocáveis no Real Madrid, muita coisa no mercado da bola, então bora. Um dirigente esportivo do Bayern de Munique falou sobre a contratação do alemão Woltmade ao Newcastle, e olha o que ele falou. Ele não vale 90 milhões de dólares. Não vale. Isso aconteceu por conta do dinheiro que veio da Arábia Saudita. E agora o mercado está inflado. E aí, você concorda com ele ou não? Dumfries, grande jogador da Inter de Milão, cavou uma vaga na Premier League? Olha o que ele disse em entrevista recente. Eu jogo na Série A e eu me sinto muito confortável na Inter de Milão, mas eu acho que também eu posso me sair muito bem na Premier League. Eu definitivamente estou interessado em um dia jogar lá. A Premier League é conhecida por sua intensidade, enquanto a Série A é uma das ligas mais fortes taticamente do mundo. E aí, vocês acham que Dumfries daria certo ou não na Premier League? Já comenta a sua opinião. E agora vamos falar sobre algo que chamou a atenção na Espanha. Segundo o Diário Marca de Madrid, que acompanha de perto o Real Madrid, na mente de Xabi Alonso existe apenas 3 jogadores intocáveis no seu time, e são Arda Güler, Fede Valverde e Vinícius Júnior. Cara, quando eu li isso me chamou muita atenção, porque muito foi falado sobre essa situação do Vini Júnior, se ele ia continuar ou não no Real Madrid, quem ia ter mais preferência dentro da equipe, se ia ser ele ou o Kylian Mbappé. Aí a gente vê que ele é um dos intocáveis da equipe. Caramba, mano, isso me surpreendeu. Realmente o Vini Júnior jogou muito bem as últimas partidas. Teve uma partida que ele começou no banco de reservas, mas entrou e em 30 minutos fez um gol e deu uma assistência. Na partida seguinte, ele foi titular e fez mais um gol. Então assim, o Vini começou muito bem a temporada e estão colocando muita expectativa nele. Tanto é que o Xabi Alonso, depois de um jogo, elogiou bastante o Vini e falou: ele tá muito comprometido, sabe o que quer, e elogiou dizendo que ele começou muito bem. Mas aí, qual que é a sua opinião? Algum nome te chamou a atenção? O Arda Güler já era um cara que falavam muito antes do Xabi Alonso chegar, que o Xabi Alonso era admirador do futebol dele e queria dar mais espaço pra joia turca. Então, pra mim, não foi algo que surpreendeu. E o Valverde era meio óbvio, né? O cara simplesmente consegue jogar em qualquer função, se você coloca ele como goleiro, ele vai jogar bem. É óbvio que esse cara não pode estar longe da sua equipe, um cara que é tão versátil como ele é. Mas aí, qual é a sua opinião? O que vocês acharam sobre tudo isso? Já curte? Comenta aí. E agora, vamos para os salves, como prometido. Um salve especial para Kaique e para o Léo Fernandes, também para o Manuel Messias, para o Bismudo, um salve também para o Dionísio Langa e para o Laufredo do Fani, também para o pessoal lá de Marmelópolis, para o Juninho e para o Tião do Gás, pro Terico, também pro Amada, pro William Cavalcante, pro Cabelo Rubens, pro da Silva Quilololo e agora pros últimos 5. Pro Paulo Sérgio da Silva, para o Elson Chauk de Moçambique, para o Israel de Andradina São Paulo, terra do Rei do Gado, também para Valene, para o Danilo Bittencourt e agora pro Jackson Santiago e pra Rita Meireles, beleza? Então galera, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo juntasso, falou!